Oi, tudo bem? Bom, eu sou o Rodrigo. Se você ainda não me conhece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente aqui o que faz é trocar ideia com a galera e falar a respeito de assuntos que realmente têm a ver com resiliência, têm a ver com experiências de vida, muitas delas experiências que são negativas, mas que se tornam positivas depois. E algumas delas são experiências bastante inusitadas, que nem todo mundo às vezes já viveu, mas tem a curiosidade de saber um pouco em relação a esse assunto. Então, vamos para o vídeo de hoje com a seguinte pergunta: viver fora, será que vale a pena? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, vamos lá. O que você tem como referência sempre de morar fora? Ah, eu vou viver fora, ai que legal, ai eu vou curtir a vida, ai eu vou conhecer novos países, novas culturas, eu vou conhecer uma menina, eu vou conhecer um cara, enfim, toda essa história que a gente vê geralmente na cabeça dos mais jovens, dos mais adolescentes e tal. E não tem, na minha opinião, nenhum problema com isso. Todo o contrário, na verdade. Isso é um motivador para que a pessoa evolua, para que a pessoa vá mais além do que é sua cidade, seu bairro, sua rua. Bom, a questão é, valer a pena. O que significa valer a pena? Para a gente poder responder essa pergunta, né? Eu acho que o melhor é colocar um conceito mais definido. Eu acredito que valer a pena significa toda aquela experiência que você vive e aprende algo com ela. Ponto. Sempre que você tem um aprendizado, já vale a pena. Pelo menos no meu conceito e na minha maneira de ver, que é uma maneira que divido realmente com muitas pessoas essa mesma sensação, essa mesma forma de pensar. Mas vai mais além. Viver afora, muitas vezes, viver longe de casa, muitas vezes tem a ver com superação, tem a ver com suportar determinadas cargas que vão cair sobre os seus ombros, e isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com a Vanessa, que é a minha mulher, que você já deve ter visto no nosso vídeo anterior, que teve milhares de visualizações. Nós fizemos um único vídeo e esse vídeo estourou, agora deve estar em torno de umas 10 mil visualizações, 11 mil por aí. Mas enfim, o caso é que a gente veio fazendo mais vídeos porque a gente tem um único objetivo, dividir com você as nossas experiências. Então, muitas vezes as pessoas perguntam como nós saímos do país. Te conto um pouco a nossa história. Rapidamente, nós nos conhecemos finalzinho do ano de 2009. A partir dali a gente ficou junto, realmente nos casamos em 2011 e no ano de 2011 nos mudamos para a Espanha. Aqui ela tinha família, íamos começar uma nova vida, depois de uma grande crise no bloco europeu. Mas nós nos metemos realmente a fazer de tudo, a trabalhar em todos os lugares que nós pudemos, a suportar muitas coisas, e hoje nós temos a nossa imobiliária, praticamente 10 anos depois, 9 anos e pouquinho depois. Nós temos nossa filha, que é a Chloe, que eu vou deixar aqui um videozinho enquanto eu vou contando essa história dela. E ela faz parte dessa resposta de se vale a pena viver fora ou não. Ter um filho longe é complicado. Para começar, você está longe da sua família. E a sua família exige de você, de certa forma, uma atenção. Então você tem que estar permanentemente em contato, mais até do que talvez se você morasse no mesmo bairro que os seus familiares. Mas vai mais além. Grana, por exemplo. Dinheiro é uma coisa que muitas vezes é o que te motiva a sair do país. Mas chega um momento em que você precisa observar se aquilo que você ganha de dinheiro é suficiente para pagar as contas e viver, ou se você vai evoluir a partir dali. Eu conheço algumas experiências de pessoas, até muito próximas, que ganhou dinheiro durante toda a vida e viveu a vida com aquele dinheiro, sem nenhum problema. Só que nós estamos hoje em época de coronavírus, de uma crise epidemiológica mundial. Falamos de uma pandemia, coisa que nós não falávamos. Eu tenho 39 anos e não vi isso na minha vida. E com certeza você que assiste provavelmente não tenha vivido isso. Deve ter alguém que vai assistir esse vídeo que com certeza já teve alguma experiência anterior, ou seus pais tiveram essa experiência de epidemias e problemas de saúde, problemas sanitários muito mais sérios. Mas a esse nível que nós estamos vivendo agora, não. Eu estou nesse exato momento, ó, fechado dentro da minha imobiliária. Eu vou tentar colocar um pouquinho aqui para você ver. Vamos lá, estou fechado dentro da minha imobiliária agora, nesse minuto, com tudo tampado. Isso que vocês veem aí é um pop-up, ou seja, um banner nosso.
Para poder sair de casa e vir trabalhar aqui, você precisa de uma permissão nessa situação em que nós estamos agora. E essa permissão nós temos, mas a gente não quer abusar, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a galera possa ter uma noção de que nem tudo são flores, ainda mais numa situação como essa. Muita gente falava para mim, mora fora, ganha em euro, vida mansa. Vem viver a vida mansa. Por quê? Porque existem muitos outros fatores psicológicos, fatores sociais, que muitas vezes não te deixam nessa vibe super positiva, não. Te colocam para baixo. Então, hoje, por exemplo, com a situação de coronavírus, situação do Covid-19 que está praticamente dilacerando a sociedade e a nossa economia de uma maneira tão abrupta, o que esperar? E como estar tranquilo, como estar mentalmente saudável para seguir adiante depois dessa etapa? Bom, uma das coisas que eu aprendi, algumas rapidamente e outras debaixo de porrada, foi praticamente assuntos relacionados a coisas que você deve fazer e que não deve deixar para depois. Por exemplo, questão de saúde. Ter um plano de saúde, um seguro de saúde fora do país, às vezes é uma coisa muito custosa, mas no Brasil também é caro, e muito caro um plano de saúde aí, não é verdade? Só que fora, às vezes você tem acesso a coisas que são mais baratas e que merecem realmente a sua atenção, merece que você, vale a pena que você tenha, que você compre esse tipo de produto de saúde, porque vai permitir que você possa fazer consultas, permitir que você possa ter uma atenção mais rápida do que dentro do sistema de saúde, dependendo do país que você for. Nós estamos na Espanha, e a Espanha é um país com uma estrutura fantástica. Só que é uma estrutura que está totalmente, por causa dessa pandemia, abarrotada de pessoas. Então, esse é apenas um dos temas, uma das coisas que a gente precisa ter em conta na hora de morar fora. Valer a pena vale sempre quando você puder avaliar todos os prós e contras e ter controlado o que é óbvio. Porque se você controla aquilo que é problema, ou seja, a situação, ou mesmo problemas, né, que possam aparecer, ou situações que possam se tornar um problema, se você controla isso, provavelmente a sua vida vai ser mais fácil e mais tranquila enquanto você estiver fora. Então, olha, eu fiz uma lista de alguns tópicos que realmente foram muito importantes na nossa vida e que tanto a Vanessa quanto eu recomendamos a você que tenha esse cuidado, que olhe por este prisma, olhe essas questões e tenha esse aspecto importante, como um aspecto importante no seu dia a dia, para que você, quando venha para o exterior, venha preparado. Coisas como questões relacionadas ao trabalho, à saúde, à alimentação, que não é fácil às vezes comer fora do país. Não pense que tudo é moleza. E eu sou um cara que gosta de comer, hein? E gosto de cozinhar, mas não pensa que é muito fácil, não. Uma coisa é você sair, ficar 10, 15 dias viajando, você conhecer outro país, comer a comida daquele país, você dormir naquela região. Outra coisa é quando isso se torna o seu dia a dia. Quando você realmente percebe que abriu mão daquilo que você tem na sua casa, na sua cidade. É mais, se você observar, às vezes acontece isso até mudando num país de proporções como o Brasil, de proporções continentais, você consegue às vezes ter essa mesma situação ocorrendo dentro de um espaço de distância entre um estado e outro. Às vezes a pessoa que mora, por exemplo, no Maranhão, tem dificuldade, por exemplo, em Minas Gerais de encontrar os mesmos produtos. Embora no Brasil a gente consiga tudo sempre, é um país com uma abundância fora do normal. Aqui na Espanha é muito difícil ter. Então, fica ligado que a gente vai colocar agora, a Vanessa e eu, uma sequência daqueles tópicos que a gente realmente considera importante na hora de morar fora do país, que você deve observar antes mesmo de sair da sua casa e procurar passagem. Dá uma olhada. A primeira dica é que você estude todas as possibilidades de negócios e de trabalho que você tem habilidade de desenvolver rapidamente. Por exemplo, às vezes você é um jornalista e quer trabalhar no exterior como jornalista. Ok, até aí tudo bem. Mas existe um processo que nós desconhecemos muitas vezes antes de chegar no local. E esse processo te toma tempo e dinheiro para validar
tanto o seu diploma quanto as suas habilidades. Então, existem algumas possibilidades. Dependendo da habilidade que você tem, essa habilidade pode te permitir rapidamente ser inserido no mercado de trabalho local. Por exemplo, você é um jornalista e enquanto está nesse processo, entra para trabalhar num restaurante porque você tem a habilidade de trabalhar como cozinheiro, por exemplo, ou como barman. Ok, é uma possibilidade que te permite ter renda mais rápido e te permite manter a tranquilidade enquanto o seu projeto de trabalho não se inicia em definitivo. Morar fora sempre implica em encontrar um lugar adequado para morar. E muitas vezes, buscando sozinho, a gente acaba cometendo alguns erros. Então, peça ajuda para um profissional imobiliário local. Um profissional imobiliário local, ou seja, um agente imobiliário, uma imobiliária da sua cidade, onde você vai morar, pode realmente te ajudar com a questão de encontrar imóveis mais adequados, a preços mais atrativos e também dentro de uma vizinhança que seja acolhedora, interessante e segura para você. Tenha sim um seguro de viagem, mas busque a forma de participar do programa de saúde pública local. E isso porque o seguro de viagem ele tem prazo de validade e ainda que se possa renovar, é um custo que você tem que às vezes te faz, dependendo do país, pagar por adiantado o serviço médico para depois receber um reembolso. E isso pode acarretar em situações econômicas às vezes de desvantagem e não interessa para a gente ter nenhuma desvantagem na hora de viver fora do país e estar mais exposto às variáveis que a gente não controla. Na Espanha existe um ditado popular que diz que de grandes cenas las tumbas llenas. É um ditado muito interessante que eu te dou como dica aqui nesse quarto ponto, que diz, em outras palavras, o seguinte: cuidado com os manjares locais, porque quando você viaja a passeio, você desfruta de toda uma gastronomia e de toda uma experiência, mas isso é muito diferente quando você vai morar no local. Pode te dar um piriri aí e você precisar correr para o médico. Então, cuidado, mantenha uma alimentação saudável e essas experiências tempere-as, literalmente, durante a sua estância no país, até que você possa ter mais tranquilidade de passear, de poder ir ao médico se tiver algum problema ou qualquer outra situação que você não possa prever agora mesmo antes de pegar o seu avião. Abra uma conta bancária local. Isso vai ser imprescindível para a sua liberdade econômica, para a sua tranquilidade financeira. Você pode até ter essas contas dessas fintechs que te permitem ter todo o seu banco no seu celular. E é verdade, mas é conveniente que elas tenham algumas vantagens frente aos outros bancos, como por exemplo a facilidade de câmbio de moeda, de transferência imediata e rápida de recursos e também limites. Porque existem muitos limites entre uma e outra e entre um país e outro quanto à transferência de dinheiro, a pagamento de contas, a saques, e isso é muito importante. Então, convém que você possa, por exemplo, ter uma conta local para que você possa ter débito automático de faturas de luz, de água, de internet, enfim, dessa classe de serviços que, por exemplo, na Espanha, você para contratar é obrigatório que seja colocado como débito automático na sua conta bancária. Não forme guetos e nem participe deles. A razão é muito simples. É muito tentador nós, como pessoas cidadãs de um determinado país, com uma determinada nacionalidade, uma determinada língua, que nós nos juntemos para poder conversar das nossas coisas, das nossas experiências dentro daquele novo cenário, naquele novo país. Só que isso muitas vezes é mal visto e você acaba, nessa circunstância, perdendo a oportunidade de se inserir na cultura local, nos grupos locais e poder com isso ter uma maior integração e uma riqueza de conhecimentos. Evite ir buscar esses refúgios imediatos e tente entrar dentro do que é a cultura local e do que é o novo círculo de amizades que você pode formar na sua região, na sua cidade, no seu bairro. O ponto número 7 talvez é o mais importante de todos eles. Jamais saia do seu país de origem sem ter um projeto, um plano para o longo prazo, superior a 3 anos. A razão é muito simples. No primeiro ano, você ainda está, 1, deslumbrado com o que está vendo, 2, totalmente coberto de necessidades primárias, como por exemplo, resolver questões de papéis de trabalho ou resolver problemas de documentos, e você está descobrindo o teu entorno. Leva tempo para que isso seja uma poeira que se assente e você consiga observar o seu entorno de uma maneira mais clara. No segundo ano é quando você começa a sentir outros efeitos, que é, por exemplo, o dia a dia realmente, o peso de uma vida
cotidiana naquele país, já com tudo resolvido. E é quando você começa a ter a sensação de que aquilo é para você ou não. Chegando no terceiro ano é quando você realmente já se sente imerso, já se sente integrado naquela nova sociedade, naquela nova região, naquele novo país. A partir do terceiro ano, você passa a fazer parte daquele entorno, daquele grupo, daquela sociedade. Você é mais um no meio daquela multidão. E aí você precisa realmente se destacar por ser melhor do que eles, já no aspecto, por exemplo, de trabalho. Mas a questão maior é, se você sai do país para ficar 3 meses, 5 meses, 6 meses, isso é turismo. E a prova disso é que os próprios vistos, por exemplo, para a Europa, são de 3 meses. Então, vá morar fora, mas vá com um projeto de longo prazo. E olha, eu posso te garantir o seguinte, que o esforço e o sacrifício do começo vai ser realmente compensado pela satisfação e o sucesso no futuro. O seu êxito vai depender exatamente desse esforço e sacrifício, desse primeiro momento vivendo fora do país. Então, eu garanto para você que se você seguir esses passos à risca e ter isso como uma verdade, lá na frente você vai se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Acredite, vale a pena. Bom, e com esses tópicos, fechando com esse último, a gente deixa para você aqui a nossa visão, aquelas dicas, aqueles toques que a gente pode tirar se você está pensando em sair do país, em viver uma nova experiência, em viver fora, em desfrutar de uma nova experiência, enfim. Mas fica ligado, porque esse tipo de coisa às vezes pode ser fundamental para o êxito ou até mesmo para o fracasso da sua empreitada, da sua viagem, da sua saída do seu núcleo familiar, da sua zona de segurança. Sair da zona de conforto é legal, é importante, é evolutivo. Mas antes de fazer isso, você precisa se precaver. Por quê? Porque ninguém gosta de passar perrengue. Aquela pessoa que diz que, Dani, se eu vivo qualquer experiência, qualquer problema, é um mentiroso. Não é fácil viver fora. Mas, na nossa opinião, vale a pena. Seja forte, planeje-se, prepare a sua viagem, porque com tudo pensado, ainda assim, vão faltar coisas e vão falhar muitas das suas coisas, muitos dos seus planos podem falhar. E você tem que ter sempre uma saída pela direita, um plano B, alguma maneira de se precaver. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Estou pedindo simplesmente para poder saber se vale a pena continuar gravando vídeos dessa categoria. A gente não tem um canal monetizado, eu não vivo disso, eu tenho um negócio imobiliário, mas é legal para poder ter um feedback seu, se você curtiu realmente o que a gente está colocando de material, que é feito com carinho de verdade, é feito um pouco nesse esquema aqui bagunçado, mas a ideia é poder dividir essa experiência, porque eu acho que nós hoje acumulamos muita informação que pode ser importante para outras pessoas, então por que não passar isso adiante, né? Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa lá aquelas notificações que aparecem naquele sininho para você poder receber as novidades aí que a gente vai mandando para o YouTube. Manda seus comentários aí embaixo, a gente responde a todos os comentários que entram. E, mais uma vez, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, tá bom? Até mais. Tchau.